Cinemas. Olá! Está começando o Em Cartaz dessa semana. Uma volta à normalidade depois do especial da semana passada, que eu espero muito que você tenha assistido e gostado. Eu me juntei à minha amiga e colega Mayuli Canali e à produtora de conteúdo Natália Greco para um papo sobre o fenômeno Barbenheimer. Se você perdeu, não se preocupe, você encontra essa conversa no YouTube, aqui mesmo nesse canal. Aproveita e se inscreve caso você ainda não tenha feito isso. Para ficar melhor ainda, só mesmo se você curtir os nossos vídeos. Não custa nada para você e ajuda a gente bastante, viu? Mas eu só quero que você curta os vídeos se você realmente gostar. Não precisa fazer isso só porque você é legal. Mas, como eu sei que você vai gostar dos nossos vídeos, então fique à vontade para curtir. No programa de hoje temos duas estreias nos cinemas. Temos um desenho animado para toda a família e um drama/comédia com bastante música e baseado em fatos. E é justamente por esse filme que a gente começa. A Era de Ouro mostra os primeiros anos da Casablanca Records, gravadora de muita gente importante da música, como Kiss, a Donna Summer, o Village People e por aí vai. Talvez a informação mais relevante sobre esse A Era de Ouro seja que a direção, a produção e o roteiro são de Timothy Scott Bogart. Na produção, ele tem a companhia do irmão dele, Evan Bogart, que também assina a direção musical do filme. E aí você pode me dizer, ué, Caio Guimarães, mas por que isso é relevante? Eu nem sei quem são esses caras. Pois eu digo quem eles são. Filhos do Neil Bogart, ninguém menos que o protagonista da história, o sujeito que criou a Casablanca Records. Invariavelmente, essas cinebiografias musicais costumam ser bem chapa branca. É sempre muito favorável ao artista, só concedendo ali um ou outro defeito para dar uma cara de verdade, sabe? Poucas vezes as feridas são realmente cutucadas. E aí eu cito Johnny June, sobre os cantores e compositores Johnny Cash e June Carter, como uma das honrosas exceções. Agora, quando a própria família do biografado controla a produção, é aí que tudo soa ainda mais suspeito, né? Vai saber se as partes mais, digamos, fofas foram assim mesmo na vida real ou se os herdeiros estão suavizando. Outra coisa que eu acho engraçado é quando os trailers e outros materiais promocionais dos filmes fazem o maior alarde por conta de ilustres desconhecidos. Aí você vê ali em letras gigantes, um filme estrelado por ninguém conhece, ninguém se importa, ninguém se lembra, e daí, semi-desconhecido, coadjuvante da coadjuvante. É muita autoestima, bicho. A Era de Ouro faz isso. Nem nome pesado mesmo assim, não tem nenhum. Na verdade, esse já foi um projeto maior do que acabou sendo. Quando ele começou a ser gestado, mais de 10 anos atrás, o Justin Timberlake chegou a ser confirmado para interpretar o Neil Bogart ao lado de atores importantes como Samuel Jackson, Neil Patrick Harris, Richard Dreyfuss. Todos sob a direção de ninguém menos que Spike Lee, um dos diretores americanos mais importantes e de mais personalidade. Mas o negócio todo degringolou por conta de um escândalo que estourou em 2014, envolvendo a produtora do filme, a Envision Entertainment. Essa empresa era comandada por dois picaretas, 171, trambiqueiros de marca maior, Remington Chase e Stefan Bartirosian. Quem puxou o novelo foi um repórter do importante jornal de Los Angeles, LA Weekly. Ele levantou o envolvimento dos dois com o tráfico internacional de drogas, ligação com a máfia russa do petróleo, com o comércio ilegal de diamantes na África, uma conexão por baixo dos panos com o governo da Armênia, uma inacreditável suspeita de que eles seriam informantes do governo americano e, talvez o mais grave, boatos de que eles teriam encomendado um assassinato em Moscou. Como aquele cara que é pego pela mulher pelado na cama com a amante, eles disseram que não era nada disso que o repórter estava pensando e que eles podiam explicar tudo, mas ofereceram ao repórter acesso total aos sets de filmagem de seus próximos filmes com a condição de que a matéria não fosse publicada. Não adiantou, a matéria ganhou o mundo e a Envision Entertainment foi pro buraco. E sim, você ouviu certo, acesso aos seus sets de filmagem.
Sim, porque àquela altura eles já tinham produzido um punhado de filmes de ação, como Rota de Fuga, Linha de Ação, Marcados para Morrer, Dose Dupla e O Grande Herói. Mais da metade desses filmes é estrelada por Mark Wahlberg, que aliás também é um sujeito complicadinho. Mas tem outros nomes do primeiro time de Hollywood, como os vencedores do Oscar Russell Crowe e Denzel Washington, além do sempre excelente Jake Gyllenhaal. Rota de Fuga, inclusive, traz Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger juntos. Não é pouca coisa. E além de todas aquelas suspeitas que eu falei antes, ainda tinha pelo menos uma coisa que eles admitiam, que era que eles eram um pouquinho mentirosos. Eles diziam que tinham um fundo de investimento de 525 milhões de dólares para produzir filmes. Depois admitiram que esse era um valor inventado, para fazer eles parecerem ser mais importantes do que eram. Ainda assim, o valor que eles realmente tinham nesse fundo de investimento impressiona, 250 milhões de dólares. Não adiantou muita coisa e eles tiveram que largar o projeto de A Era de Ouro, que só começaria a ser filmado em 2019, mas pelas mãos de outros estúdios independentes, e com um elenco bem mais modesto, e com o filho do homem dirigindo. O que não significou, de modo algum, o fim dos problemas. Logo, o Sindicato dos Atores deu ordem para que os seus filiados cruzassem os braços por conta de não pagamento de salários e outros descumprimentos de contrato. Aí veio a pandemia e os trabalhos só foram retomados 2 anos depois. E o que fica no final das contas? A chance de ver nos cinemas as histórias desse bando de gente criativa e maluca que fez parte da Casablanca Records, como Kiss, George Clinton, Gladys Knight, Donna Summer, Isley Brothers, Village People. Diz aí, quem é que não gosta de histórias malucas dos bastidores da música? Ah, eu adoro. A música é a trilha sonora da nossa vida. E saber como elas passaram, né? As canções passaram de uma ideia na cabeça para um som no rádio, no disco e hoje no Spotify, é sempre uma delícia. É com isso que eu conto. Vamos agora então para a segunda das nossas 2 estreias da semana nos cinemas. É o desenho animado Gatos no Museu. Um rato salva um gato da morte. Eles ficam amigos, vão parar em um museu. O rato adora roer quadros. Só que o museu tem um esquadrão de gatos que caçam esses ratos. Aí o amigo felino deve impedir que esse quadrão faça picadinho do seu amigo. Talvez você tenha notado que, se você viu alguma coisa por aí desse filme, que o desenho dessa animação não seja exatamente um primor. Fica fácil de perceber que não se trata de uma obra da Disney, que costuma caprichar muito mais no serviço. Também não se parece com nada que outros gigantes da animação, como Warner e Sony, fariam. Bom, o caso é que Gatos no Museu é uma produção russa, o que não chega a ser exatamente incomum. Tirando, obviamente, Estados Unidos e Inglaterra, além de outras potências do cinema, como Japão, França, Alemanha e Itália, a Rússia está entre os países que mais emplacam produções nos cinemas brasileiros. E elas se dividem basicamente em 2 vertentes: terror e animação. No terror, filmes como A Noiva, A Maldição do Espelho, Os Guardiões foram exibidos por aqui, sempre com cópias dubladas em português. Na animação, o grande marco é O Reino Gelado. São 4 filmes dessa série, né, O Reino Gelado, que se tornaram figurinha fácil nos canais infantis da TV a cabo. Se você não está ligando o nome à obra, O Reino Gelado é aquele desenho animado que tem cara de cópia barata do Frozen. Só que aí é que tá. Assim como na corrida espacial dos anos 50 e 60, os russos chegaram antes dos americanos. O primeiro Reino Gelado é de 2012 e o primeiro Frozen é de 2013. Mas voltando ao Gatos no Museu, é um longa curto, só 1 hora e 23 minutos de duração, menos de 1h30. A indicação aqui é principalmente para pais com filhos pequenos, de até uns 6 anos, que não tem muito referencial e que tem mais chance de se contentar com as cores, os gatinhos e ratinhos e as cenas movimentadas. Crianças mais velhas e, claro, adultos podem não achar grande coisa. E é isso por hoje aqui no Em Cartaz. Eu te espero semana que vem falando mais sobre cinema. Tchau!